De repente, um ensinamento errado que a gente ouve, algo que a gente vê, escuta, e às vezes a gente acha que aquilo ali é correto, às vezes a gente pensa que aquilo ali é bom, mas não é. Aquilo ali é prejudicial para minha comunhão com Deus. É prejudicial para minha intimidade com Deus. Por isso que ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Parece que ele é uma pessoa do bem, parece, só parece que aquele ensinamento ele é bom, só parece. Por quê? Porque, infelizmente, tem sido introduzido no nosso meio. Tá ouvindo, Bita? Infelizmente, tem sido introduzido no nosso meio um outro evangelho. Outros, né? Dizer assim. Como assim? Outros evangelhos. Porque o apóstolo Paulo lhe fala lá em Gálatas, no capítulo 1, que se alguém vier e pregar outro evangelho além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. Por que será que o apóstolo Paulo fala isso? Se alguém vier e pregar outro evangelho, porque vão vir pessoas pregando outro evangelho. Virão pessoas falando de outros tipos de sacrifícios, outro tipo de oferta. De repente, sabe, aquele evangelho que não envolve uma renúncia, aquele evangelho que passa a mão na nossa cabeça, permitindo que a gente possa fazer a nossa vontade. Eu não consigo imaginar que evangelho é esse que eu posso fazer minha vontade. Que, de repente, tudo fica normal, é comum isso aqui é normal. Hoje em dia, infelizmente, para você ser cristão, você tem que ter uma boa condição financeira. Você tem que levar e mostrar para as outras pessoas que você tem uma boa condição financeira. Mas aonde é que está escrito isso? Aonde que mostra isso? Que nós temos que ter uma excelente condição financeira para poder mostrar Jesus de alguma forma, para poder mostrar que Deus é comigo. Será que eu preciso ter uma excelente condição? Será que eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho dinheiro, que eu tenho um carro, eu tenho uma casa? Não, muito pelo contrário. O que Jesus quer que a gente mostre naturalmente, sem esforço nenhum, é o nosso caráter parecido com quem? Com Jesus. Eu tenho acompanhado a história de José do Egito, e a gente via que tudo que ele fazia, as pessoas voltavam-se e lembravam-se do Deus de José. E falavam: poxa, Deus é com José. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Aonde ele botava a mão, dava certo. Aonde ele colocava a planta dos pés dele, as coisas fluíam, as coisas aconteciam. Mas por quê? Porque ele tinha um caráter íntegro e se parecia com Deus, se parecia com Jesus. Então, eu mostro a Deus não pela minha condição financeira, porque o incrédulo tem boa condição financeira. O ímpio, aquele que pratica a impiedade, jogadores de futebol, pessoas que têm muito dinheiro, mas eles não têm nada de Deus. Eles não mostram Jesus ali. Então, para que eu seja de fato, de verdade, um cristão e viva no Evangelho, não é o que eu tenho, não é do lado de fora, nunca vai ser do lado de fora, mas é o que está no meu coração. É um coração puro, é a honestidade, é andar na justiça, é o amor ao próximo. E amor ao próximo é algo que nós fazemos, é algo que nós colocamos em prática. Como está escrito que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, tem que ter as obras. Como que Abraão provou a fé dele? Quando Deus pediu: filho, Abraão, me dá o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. Eu quero Isaque.
Então Abraão, ele fez o quê? Ele praticou aquela obra, ele fez, ele mostrou que ele era obediente, ele mostrou que ele amava a Deus, ele mostrou que ele temia a Deus. Então, a fé, ela deve ser acompanhada das obras, senão, do que adianta? Do que adianta eu falar que eu creio em Deus? Do que adianta eu falar que eu acredito em Deus, se de repente as minhas obras não têm batido com as obras, com o que Deus quer que eu faça, com aquilo que Deus espera de mim? Um exemplo, eu olho para mim, eu olho para as outras pessoas, se eu sou um cristão de verdade, então eu olho para mim e as minhas atitudes, os meus comportamentos vão levar até Jesus. As pessoas vão olhar e de alguma forma ou outra elas vão ver Jesus ali. Como Filipe, ele chegou em Jesus e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olhou para ele e falou: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não vistes o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Será que quem está me vendo está vendo Jesus? Será que eu estou evangelizando Jesus? Será que eu estou levando Jesus aonde eu estou? Na minha casa, no meu trabalho, na rua, para os vizinhos, para os meus colegas de trabalho, para os meus familiares? Será que eu tenho levado Jesus para as outras pessoas através das minhas palavras? Ou de repente as pessoas me ouvem as palavras que saem da minha boca e de repente eu tenho xingado palavrão, eu tenho falado besteira, eu tenho usado a minha língua para proferir o mal, para desejar o mal, para falar o mal contra alguém. De repente, eu sou aquela pessoa que vive de fofoca, vive de falácias nas costas dos outros, gosto de ficar falando das pessoas, gosto de ficar promovendo o mal das pessoas. Você sabe que o filho de Noé foi amaldiçoado. Por que ele foi amaldiçoado? Porque ele viu a nudez do pai e ao invés dele cobrir a nudez do pai, o que ele fez? Ele foi promover a nudez do pai. Quando ele viu algo no pai dele, ele deveria, como uma pessoa que se parece com Deus, olhar aquilo e ajudar. Pai, o que aconteceu? Eu vou cobrir aqui, não vou contar para ninguém, vou ajudar. Muito pelo contrário, ele saiu falando com tom de zombaria, com tom de querer mostrar o quanto o outro é errado, o quanto o outro é ruim. De repente, eu uso a minha boca para isso. Eu uso a minha boca para poder difamar, para poder falar o mal de alguém, para poder falar o quanto aquela pessoa fez de ruim, fez de errado, sem temor nenhum. Como se a gente fosse perfeito, como se nós fôssemos pessoas perfeitas, sem erros, sem falhas, né? Nunca esqueça disso. Você, eu, nós estamos sujeitos a erros, a falhas. Então, pensar muito antes de falar do erro de alguém. Tenha temor, se alguém errou, aprenda com o erro daquela pessoa, tenha temor, ore por ela, né? Então, eu tenho mostrado e eu tenho me parecido com Jesus nas minhas palavras, nos meus comportamentos, nos lugares que eu tenho frequentado. É ou não é? Nas paixões que eu tenho exalado na minha vida, as pessoas olham para você e veem os seus objetivos. De repente, eu sou uma pessoa muito materialista, vivo pensando nas coisas dessa terra, os meus pensamentos são nas coisas desse mundo, são em conquistar, em ter isso, em ter aquilo, e não é voltado para o reino dos céus, para a eternidade. Eu não, você quer saber se uma pessoa ela é espiritual ou ela é carnal? É só você ver quais são os objetivos dela. Infelizmente tem muitas pessoas, e pode ser o seu caso, que estão vivendo como se aqui fosse
resumindo tudo na vida dela aqui nessa terra. As condições que ela tem, tipo, ou seja, ela vive para essa terra. Ela acha que acaba aqui, mas não, ela esquece que vai existir uma eternidade. Por isso que Jesus sabiamente nos ensinou: não ajunteis tesouro nesta terra, aonde os ladrões minam e roubam, aonde a traça e a ferrugem tudo consome. Mas ajunteis tesouros nos céus, aonde os ladrões não minam e nem roubam. Como que um ladrão vai roubar algo que é teu lá no céu? Ele pode pegar algo que é seu aqui na terra, mas lá no céu ele pode pegar. Então ajunte tesouros que são celestiais. Invista na sua eternidade, na sua comunhão com Deus. Pense mais na sua comunhão com Deus. Pense mais na eternidade. Lá em Colossenses está escrito, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Pensa nas coisas que são de cima, ou seja, pensa na eternidade, pensa nas coisas que vai lhe trazer proveito, que vai devolver para você eternamente. Será que eu tenho pensado nas coisas que são do alto? Ou eu sou aquela pessoa materialista? Sabe, que não abre mão de nada, como aquele jovem rico que chegou para Jesus perguntando: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: tem que obedecer os mandamentos, obedecer minha palavra, me obedecer o que está escrito. Ele fala: Senhor, eu já faço isso, já obedeço, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não minto. Ele: muito bem, só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois você me segue. A Bíblia diz que ele, triste pelo que Jesus pediu a ele deu as costas para o Senhor Jesus e foi embora, amargurado, triste. Mas por quê? Por quê? Porque ele não teve coragem de abrir mão das coisas materiais por Jesus. Porque olha o detalhe que ele falou: você vende, dá para os pobres e você terás um tesouro no céu. Jesus estava propondo a ele o quê? Uma troca. Vem cá, dá tudo que você tem, que você vai ter um tesouro no céu. Se você der tudo que você tiver, você vai garantir um tesouro no céu. Mas ele preferiu ficar com os tesouros dessa terra. Os olhos dele estavam nessa terra, o coração dele está nessa terra. Então, muito cuidado, porque se o teu coração estiver aqui, você pode perder tua salvação. Jesus falou que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, o que é tesouro para você? O que é valioso para você? A eternidade, pensa nela. Você sabe que para a gente perder a salvação é fácil. Não é algo que a gente conquista facilmente, a salvação. Perder é fácil, conquistar é difícil. Por isso que Jesus falou: desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por força, por violência. Ou seja, eu preciso me esforçar para me alcançar a salvação. Eu preciso me esforçar para me alcançar a coroa. Eu preciso deixar algo. Como ele disse que a porta que conduz para a eternidade, o caminho é estreito, a porta é estreita. Ou seja, poucos são os que conseguem entrar nessa porta. Mas por quê? Porque para você entrar por ela, você vai ter que deixar muita coisa. Você vai ter que se humilhar, vai ter que abandonar o pecado, vai ter que deixar a amante, vai ter que deixar o amante, vai ter que deixar as coisas dessa vida, vai ter que deixar de proferir mentira, de pegar o que é dos outros. Você vai ter que deixar muita coisa. Mas eu não quero deixar, eu não consigo deixar. Você, de repente, é aquela pessoa que sempre fala: mas eu não consigo deixar, não consigo. Então vai existir um outro caminho para você. Se você não quiser deixar, tudo bem. Mas o caminho, o outro caminho,
que você vai conseguir passar chama-se o caminho largo, a porta larga. É espaçoso, é largo o caminho que te conduz à perdição. Só que o problema disso tudo é para onde você vai chegar. O problema é aonde você vai chegar. Então, escolha entrar na porta estreita, no caminho estreito, mas ele vai te conduzir para a vida eterna. Deixa o que tem que deixar, abandona o que tem que abandonar. Entrega a sua vida para Jesus, se arrepende, se batiza nas águas, abandona o pecado, deixa. E eu tenho certeza que se você fizer isso, o próprio Deus ele vai lhe recompensar. Você nunca perde com Deus. Com Deus você nunca perde, muito pelo contrário, você só ganha. Então, deixa o que tem que deixar. Se você entrou aqui, eu tenho certeza que Deus ele sabe o que você precisa deixar. Ele sabe o que você precisa abandonar.